Olá pessoal, quem fala aqui é o Tito Fernando. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante em inglês, que é comparativos e superlativo. Esse é um tema um pouco grande no inglês, mas vamos dividir isso em detalhes e eu acredito que vai ficar muito legal a explicação que iremos fazer hoje. Iremos usar um livro chamado Essential Grammar User e nós iremos começar falando sobre como usa mais que, more than. E também tem um outro detalhe aí dentro que nós vamos ver agora na nossa explicação que eu vou te mostrar aqui no livro. Let's go! Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre comparativo, quero começar fazendo uma pequena revisão sobre esse tema chamado pronome objeto, que em inglês falamos object pronouns. Existe uma aula que eu fiz, eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam ver essa aula que eu falei sobre esse tema. Bom, só para lembrar, quando você fala eu em inglês, naturalmente você fala I, mas também pode ser me como o significado de me. Nós, we e nos, us, you, você, he, ele, him, ele, she, ela, her, ela, they, eles e ela, them, eles e elas. Aí você me pergunta se quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro. É bem simples, tá? Aí em inglês segue a lógica sujeito, verbo, objeto. Então, quando você usa no início da frase o sujeito, por exemplo, nós, você vai falar we, e logo depois, se você usa o verbo love, naturalmente é o amar, né? Então, vai ficar we love, nós amamos vocês, né? Então, esse vocês vai ser you. Então, we love you. Mas eu poderia falar também, nós amamos ela. Então, we love her. Então, essa estrutura fica sujeito, verbo e objeto. Então, por isso que se chama pronome objeto, tá? Se usa no fim do contexto. Bom, só para lembrar esse pequeno detalhe, porque nós vamos falar de coisas que vai envolver essa estrutura. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, eu tenho aqui a ideia de como se constrói os comparativos em inglês, né? Vamos ter aqui more than, que aqui a tradução está mais que, né? Lembrando que nós estamos falando mais com i, correto? Então vamos ter um detalhe importante. Nós estamos aqui falando sobre o uso do more como significado de mais e como se usa isso. Então vamos pegar uma frase e também temos um outro detalhe aqui que é o er, tá? Que significa mais também. Vamos entender por partes. Então, quando eu falo em inglês a palavra more como significado de mais, eu uso da seguinte maneira. Essa palavra eu uso more quando a minha qualidade tem mais que 3 sílabas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra expensive, que quer dizer caro. Né? Então, vocês vão ver aqui que a palavra tem 1, 2, 3, 4. 4 syllables. Tem 4 sílabas. Essas 4 sílabas, então, se eu quero dizer the blue shoes, os sapatos azuis, é mais caro, ou são mais caros, vai depender do que eu coloque aqui, tá? The blue shoes are more, ou is more, depende do contexto. Is more expensive, é mais caro. Is more expensive than é mais caro que the green ones. Então, os sapatos azuis são mais caros do que os sapatos verdes. Então eu poderia falar assim em inglês, né? The blue shoes are more expensive or more expensive than. Então eu uso esse more para dizer que é mais, mas só que a palavra seguinte, a qualidade seguinte, ela é polissílaba, tem mais que 3 sílabas, então por isso eu uso anteriormente a palavra more expensive than que, lembre que esse than é que the green ones, do que os verdes, tá? Então, lembrando, more é mais, than é que, is é, no caso poderia ser are aqui, né? E expensive, caro. Vamos aqui seguir com o ER. ER, then, mais que. Quando que eu uso esse ER? Esse ER é muito importante entender isso aqui. O ER eu vou usar toda vez que esse adjetivo, essa qualidade, ela for uma ou 2 sílabas. Por exemplo, se eu falo a palavra tall, que quer dizer alto. Então aqui eu tenho a palavra tall em verde
e é uma única sílaba. E eu quero dizer mais alto. Será que eu falaria more tall? Mais alto, more tall? Se você falar assim, as pessoas vão te entender, mas está errado gramaticalmente. Então você falaria taller. Então ela é mais alta que ele. Então fica she is taller than him. Agora faz sentido aquela explicação que eu fiz alguns minutos atrás sobre os pronomes objetos. Okay? Então she is taller than him. Então esse é o objetivo, você entender que quando você usa qualidades como pretty, tall, thin, high, esse tipo de qualidade que vocês vão aprender com o passar do tempo, essas palavras são uma única sílaba ou duas sílabas. Então eu faço o uso do ER logo após a qualidade. Tudo juntinho, ok? Next. Continuando. Agora vamos entender o seguinte, que existe um outro tipo de comparativo no inglês, que é o less than, como vocês podem ver aqui em azul. Less than é menos que. Teacher, quando é que eu uso então esse less than? E eu peguei um exemplo daqui, desse contexto, que é The film was very short. O filme foi muito curto. The film was very short. Less than an hour. Menos que uma hora. Less than an hour. Less than an hour. Menos que uma hora. Less than an hour. Então, quando eu quero dizer menos que, então em inglês fica muito mais simples falar less than. Pode repetir quantas vezes você quiser essa pronúncia, tá? Você pode parar esse vídeo quantas vezes quiser também. Então, less than an hour. Bom, feito essa explicação, agora nós temos aqui o seguinte, temos essas três partes. Temos quando que usa o more, quando que usa o ER ali e quando que usa less than. Seguindo para o próximo passo de comparativo, vamos dizer que seja aqui um outro formato de comparativo. Vamos dizer que aqui ficou parte 1, mas vamos dizer que seja parte 2, que é o as, tão quanto. O as como significado tão quanto, vamos entender essa seguinte frase. Aqui está assim, she's old. Ela é velhinha, né? She's old. But she's not as old as he is. But she's not as old as he is. Ela não é tão velha quanto ele. She's not as old as he is. Qual a idade dele? Aí tá aqui, I'm 93. Ela tá falando a idade dela, né? Eu tenho 93. E ele fala, I'm 96. Eu tenho 96. Então, a frase fica she's old, but she's not as old as he is. Ela não é tão velha quanto ele, né? Quanto ele. Então, quer dizer, não é tão velha quanto ele, porque naturalmente ele é um pouco mais velho. E aqui tem uma frase, box A, box B, caixa A, caixa B. Box A isn't as big as box B. A caixa A não é tão grande quanto a caixa B. Esse tipo de comparativo é importante você memorizar, é importante você colocar em prática. E tem muita coisa que eu quero te ensinar e materiais que eu fiz. Mas, naturalmente, pessoal, esse material são para os meus alunos. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, do Tio Fernando, fique à vontade para entrar em contato e eu estarei à sua disposição para te atender e explicar cada vez mais sobre como funciona a forma com que eu trabalho, os materiais que são de minha autoria também. Lembrando, tá, gente, que esse material que eu estou usando aqui é da Cambridge, tá? É um livro chamado Essential Grammar Use. Peguei alguns contextos da internet que eu achei excelente. Esse livro é um dos melhores livros que você pode usar para aprender inglês. Lembrando que eu não tenho nenhuma relação com eles. Eu não estou fazendo comercial deles, mas eu posso dizer que é um dos excelentes livros que você pode aprender sobre como construir contexto do inglês. Tem muita coisa legal que nós vamos aprender aqui. Então nós vamos seguir aqui com a próxima parte, as, agora tanto quanto, as, not as much as, not as many as. Vamos entender essas estruturas a partir de agora. Então eu falo assim, I haven't got as much money as you. I haven't got as much money as you. I haven't got as much money as you. Então eu não tenho tanto dinheiro quanto você. You've got more money. Você tem mais dinheiro. Próxima frase. I don't know as many people as you. I don't know as many people as you. Eu não conheço tantas pessoas quanto você. I don't go out as much as you. I don't go out as much as you. I don't go out as much as you. Então, uma outra maneira de dizer aqui também essa ideia do tanto quanto em inglês. Para nós finalizarmos, vamos entender o seguinte.
eu acredito que essa outra parte vai ficar para o nosso próximo vídeo, que nós iremos falar de superlativo. Segue-se então o próximo vídeo falando de como usar contexto, aonde foge um pouco da ideia do comparativo e vai para o superlativo, que é o nosso próximo vídeo. Se você gostou dessa aula, não deixe de compartilhar, de apertar o sininho, de divulgar, de estudar também. Fique à vontade para entrar em contato e conhecer um pouco mais dos trabalhos que eu desenvolvo como um professor de inglês. Alright? Thank you so much. Have a nice day. See you in the next class. Bye.